Olá, seja bem-vindo. Meu nome é João Torelli, sou professor de História. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de história. Quem são os primeiros historiadores? O que é história? Como se faz história? Fique até o final para conferir todas essas coisas. História como ciência, ela nasce no século XIX, muito influenciada pelo historicismo alemão e pelo positivismo francês. Isso é tema para outra aula. Hoje nós vamos nos atentar quem são os primeiros historiadores e onde surgiu a história. Os historiadores do século XIX elegem duas figuras para representarem aqueles que em seu trabalho representavam o gênese da história. Quem são eles? Heródoto e Tucídides são considerados os primeiros historiadores. Então nós vamos lá para a Grécia Antiga, no período clássico, mais precisamente no século V a.C., para descobrir o que esses caras fizeram. Heródoto, nascido em Halicarnasso, ficou conhecido por ser aquele que narrou as guerras médicas, um confronto entre os gregos e os persas no começo do século V a.C. Seu texto recebeu o nome de Historiae. Calma, historiae não significa história. Historiae era um conceito que se remetia àquele que viu ou ouviu de quem viu. Heródoto recolhia os testemunhos daqueles que viram, aqueles que participaram das guerras médicas ou aqueles que ouviram de quem viram. Se um soldado compartilhava sua experiência com um amigo, esse amigo também poderia ser uma das testemunhas de Heródoto para escrever o seu texto. Você já viu aquele filme 300? Com aquela famosa cena? Madness. This is Sparta! Com a participação do nosso querido brasileiro Rodrigo Santoro? Pois bem, aquela é a Batalha das Termópilas, uma das batalhas das guerras médicas. Outra coisa que ficou conhecida até hoje e que surgiu nessa guerra foi a corrida da Maratona. Maratona era uma cidade grega, onde os persas estavam embarcando. Um soldado chamado Fidípides foi incumbido pelo seu superior de pedir ajuda aos espartanos. A distância de Atenas a Esparta é cerca de 200 quilômetros, e esse rapaz fez isso em 2 dias. Depois de vencida a batalha, Fidípides saiu de Maratona até Atenas, cerca de 40 quilômetros, para avisar da vitória. Por isso, as corridas de maratona hoje são percorridas por 42 quilômetros. Pois bem, e Tucídides? Tucídides escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. Entretanto, Tucídides não acreditava na memória como Heródoto acreditava. Ele mesmo foi um general da guerra e buscava entre os relatos aquilo que ele entendia ser verossímil, ou seja, aquilo que parecia ser verdadeiro. Heródoto colocou todos os relatos dos seus testemunhos no seu texto. Tucídides criticava os seus testemunhos, criticava as fontes, para depois assim colocá-los no texto. Então, Tucídides foi conhecido como o primeiro historiador crítico. Resumindo, os primeiros historiadores, pai da história, Heródoto, aquele que narrou as guerras médicas, aquele que usava os testemunhos daquele que viu ou ouviu de quem viu. Tucídides narrou a Guerra do Peloponeso, mas não acreditava tanto assim na memória. Reuniu seus relatos, mas só colocou no seu texto aquilo que ele encontrava verossimilhança com a verdade, ou seja, criticava suas fontes, analisava para depois colocá-las no texto. Heródoto, pai da história. Tucídides, primeiro historiador crítico. Essas duas figuras do século V a.C. são consideradas para nós hoje os primeiros historiadores. Gostou do vídeo? Clique em curtir, compartilhe, se inscreva, marque o sininho para não perder o próximo vídeo sobre o conceito de história. Trabalharemos sobre o conceito de história a partir do século XIX. Como a história é feita a partir dessa data. Como nós fazemos história hoje. Que a história desde o surgimento dela como ciência. Então ficamos por aqui, um grande abraço e até mais.